Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre a chance de o Vasco tomar mais um chapéu, agora de um rival do Rio de Janeiro. Nos últimos dias, o Vasco tinha negociações avançadas com o Cabadeiro, atacante paraguaio do Nacional, também do Paraguai. Pois bem, o atleta virou reforço do Santos. No mais novo caso de risco de chapéu, atende pelo nome de Alan Saldívia. Esse cara é zagueiro, 23 anos de idade, uruguaio e pertence ao Colo-Colo. O Vasco gostou das condições do negócio e especialmente da forma como o atleta tem se comportado, mas faltou o acordo financeiro com o Colo-Colo. E foi aí que o Botafogo entrou na parada, inclusive mandando um representante para assistir ao atleta em ação numa partida recente do campeonato chileno. Essa partida aconteceu no dia 12. A ESPN do Chile foi quem informou sobre a disputa entre os clubes brasileiros relacionada a Saldívia. Na atual temporada, 26 jogos e uma assistência, titular absoluto por lá, havia sido contratado em 2021 do Montevideo City, numa operação de 440 mil euros. Já o Vasco da Gama conseguiu reverter aquele transfer ban que o impedia de registrar jogadores. Houve uma aceitação da FIFA em relação a um pedido do Vasco e o Vasco vai estar habilitado para, por exemplo, colocar em campo o Thiago Mendes. Vale a lembrança de que esse transfer ban havia sido imposto ao Vasco por conta da compra não paga de esforça. O Rafael Silva perguntando se Puma Rodrigues fechou com o São Paulo. Ele foi sugerido ao São Paulo. Puma que está discutindo a rescisão do contrato no Vasco, tá? Ele tem contrato só até dezembro, está fora dos planos do Vasco e ele entende que ele precisa voltar a jogar sob o risco de não ser mais convocado para a seleção uruguaia. Informação importante, enquanto discute essa rescisão, o Puma Rodrigues foi relacionado para a partida de contra o Independente Del Valle. Ele foi oferecido ao São Paulo, não dá para dizer que causou muito ânimo não, tá? Balbuena, jogador que está livre no mercado, tem o perfil que o Vasco quer, xerifão. Aí você vai dizer assim, agora é fácil de negociar, não tem que pagar o clube, não vai negociar, não vai comprar o cara. Só que nesse formato, como é o do Balbuena, que está livre, o que ele fala? Falou, cara, eu quero X milhões de salário. Aí, na situação, na realidade do Vasco, o Vasco não faz. Aí o torcedor vai falar o seguinte, porra, meu irmão, tem que contratar, porque vai ser muito mais caro ser rebaixado. O Vasco, há alguns dias, sofreu um segundo transfer ban. No primeiro, conseguiu reverter junto à FIFA. Foi pelo não pagamento ao Nantes. Inclusive, no podcast que o Fábio Melo, volto a ele, participou, ele disse, olha, o Vasco não pagou nada ao Nantes e não me pagou a comissão. O Vasco sofreu um transfer ban, o Nantes comunicou à FIFA, a FIFA puniu o Vasco. Aí o Vasco falou assim, ó, não tem como pagar, eu estou em recuperação judicial, eu não posso tirar da fila. A FIFA, que não tem essa noção, porque isso é uma coisa local, avaliou a argumentação e retirou o transfer ban. Veio um segundo, porque o News Old Boys comunicou à FIFA que o Vasco não pagou pelo esforço. Transfer ban na cabeça. Aí o Vasco, novamente, foi à FIFA e falou, olha só, lembra que a gente conversou? Estou em recuperação judicial. Ah, esqueci, é muito clube para administrar. Tira o transfer ban. Então o Vasco está liberado para fazer qualquer contratação. Tanto que está no mercado em busca de um zagueiro com perfil de liderança. Balbuena foi tentado, o Diniz não recusou o nome, porém a parte salarial assustou a diretoria para a realidade do Vasco e, por enquanto, não tem negócio. Mas o Vasco está atrás de um zagueiro para a sequência dessa temporada e pensando na próxima também. Então, assim, eu entendo não ter dinheiro, pé no chão, não vai fazer loucura. Balbuena pediu mais de 1,5 milhão de salário, não há condições de pagar, infelizmente. Pô, mas é mais caro cair para a segunda divisão. Mas não dá para ficar nessa bola de neve que o Vasco faz. O Vasco ofereceu um salário menor, com metas, e ele não teria aceitado, porque ele não trabalha assim. É aquela história, o cara me procura para fazer uma publicidade, fala, ó, vou te dar um valor e mais um percentual em cima da venda. E normalmente eu falo, olha, obrigado, mas eu não topo, porque a propaganda vai ser feita, então eu quero um valor maior. Enfim, aí tem a negociação.
é do jogo. O que o torcedor precisa entender do Vasco, e por mais que ele fique puto da vida, e com razão, é que não tem o recurso que tem o Flamengo, que tem o Palmeiras, ou o do Botafogo. Contratou um cara por 147 milhões de reais. Se vai pagar ou não, aí vai ser uma outra discussão. Por Mas isso, o fair play financeiro está sendo discutido. Bora falar agora sobre uma compra casada no Vasco. Tem repercutido bastante uma declaração que o Edmundo deu nessa sexta-feira, afirmando que o Thiago Mendes só foi contratado pelo Vasco por exigência do seu empresário, o Paulo Pitombeira. Aí você deve estar se perguntando, e por que o Pitombeira poderia fazer qualquer exigência em relação ao Vasco? Porque ele é o representante do Leonardo Jardim, o goleiro do Vasco, com quem o clube negociava desde a temporada passada uma prorrogação do vínculo. Segundo Edmundo, para que o Léo Jardim estendesse seu contrato até 2030, o Vasco se viu obrigado a fechar com o Thiago Mendes. Nem acho que, se for verdade, um caso tão ruim, porque o Thiago Mendes é muito bom jogador e chega para resolver problemas do meio-campo cruz-maltino. Mas queria destacar essa necessidade de uma coisa para garantir a outra. O Léo Jardim estendeu seu contrato até 2030, tornando-se o segundo jogador mais bem pago do elenco vascaíno, só atrás de Felipe Coutinho. A multa rescisória para tirá-lo do Vasco também está estabelecida em 10 milhões de euros. Só para completar, falei sobre Felipe Coutinho, ele passou por exames de imagem que apontaram uma contusão na panturrilha esquerda. Tempo de recuperação de pelo menos mais 2 semanas, Felipe Coutinho vai trabalhar para estar à disposição para voltar contra o CSA no dia 30, em jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Beleza? Quero te atualizar agora sobre as últimas do Vasco. Cruz Maltino ofereceu 2 milhões e 200 mil reais pelo empréstimo de Gustavo Cabadeiro, atacante de 23 anos de idade, que pertence ao Nacional do Paraguai. Ele é um dos destaques por lá. A ideia do Vasco é contar com esse atleta por 1 ano e com uma opção de compra de 12 milhões e 200 mil reais, salário dele no Paraguai de 100 mil reais por mês, ou seja, não seria um grande problema. A expectativa de que esse acordo possa ser fechado nas próximas horas. Também sobre o Vasco, nessa quinta-feira, integrantes da principal organizada do clube, a Força Jovem, estiveram no CT para conversar com atletas, com o técnico Fernando Diniz e com o presidente Pedrinho. Vários dos relatos mostram clima quente e ameaças pesadas. Terceira invasão de torcedores organizados somente nessa semana. Preciso contar uma informação exclusiva sobre o Vasco. Felipe Maestro anda chateado com sua situação no Cruz Maltino. Até um tempo atrás, antes da contratação do Fernando Diniz, o Felipe tinha enormes poderes no departamento de futebol. Cuidava da base, mas também e principalmente do futebol profissional. Todas as contratações partiam de indicação dele. Marcelo Santana, ou então diretor executivo de futebol, só era um negociador, mas quem escolhia os atletas que seriam contratados pelo Vasco era o Felipe Maestro. Essa situação começa a mudar com a queda do Marcelo Santana e se torna radicalmente contrária com a chegada do Fernando Diniz. Nesse momento, o Felipe segue como diretor técnico, mas cuidando da transição entre base e profissional. Ele não palpita e tem bem poucos poderes no time de cima. Para completar, o Felipe também muito irritado com uma série de críticas em relação à presença do seu filho na base, o Lucas Loureiro, jogador de 20 anos. Felipe pediu a rescisão do contrato desse atleta e o levou para o Estrela Amadora de Portugal. É só importante registrar que Felipe e Pedrinho têm uma amizade de longa data, mas, a julgar pelos últimos acontecimentos, dá para dizer que houve um distanciamento entre as partes. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Isso ajuda bastante a alcançar ainda mais vascaínos para a nossa comunidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo.